Ih, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar mais um videozinho sobre livros. Faz algum tempo, né, que eu não falo só sobre livros. Esse será o terceiro vídeo. O outro eu meio que misturei com a flauta doce. Tem gente que não gostou, tem gente que não gostou. Sei lá, né? Na verdade, aquele lá eu tinha feito para dar um descanso ao diafragma, né? A parte de respiração, porque estocastamento de sopro cansa, né? Levar a vida na flauta é um pouquinho mais difícil do que as pessoas pensam. Bem, vamos aos livros. Kitzinho aqui, ó, lacradinho, se vocês estão vendo. Plastificado. Tá vendo? Ih, tá invertido. Pera aí, deixa eu desinverter aqui. Dessa vez eu posso ficar à vontade nisso aqui. Ô, mas cadê? Vem cá. Vem cá. Eu espero que vocês estejam vendo isso direito, né? Enfim, vai daí. Como vocês estão vendo, ó, tá o Ninter. Editora Inter Saberes. Antropologia filosófica, introdução à filosofia antiga, leitura e produção de textos filosóficos e Entre a fé e a razão. Entre a fé, a razão, Deus, o mundo e o homem na filosofia medieval. Chegou hoje. Não sei se vocês sabem, eu estou cursando filosofia na Uninter. Estou achando um curso interessante. Apesar de eu achar que algumas coisas, alguns autores poderiam estar de fato na grade, mas enfim. A gente conhece a educação brasileira, né? Aí realmente não é responsabilidade da instituição. Espero que mude para que nós possamos ter uma educação de fato plural. Mamãe, quase que eu matei o livro, peraí. Peraí. Quase que eu dei uma facada no livro e o livro morreu. Tá, vamos lá. Então tô abrindo aqui, ó. Vocês viram o canivetinho? Não tinha estilete, fui no canivete mesmo. Como nos outros livros, eu vou mostrar pra vocês, ler um pouquinho. Não sei se vai ter orelha, então eu leio alguma parte aqui do livro. Vamos lá. Deve estar coçando. Entre a fé e a razão, Deus, o mundo e o homem na filosofia medieval. Editora Inter Saberes. Contrário. Aqui. Ok. Me parece que essa é a editora da Uninter. Me parece. Então, né? Vamos ver o que eu posso tirar daqui para ler para vocês. Sumário, ó. Capítulo 1. Formação da cultura filosófica ocidental no contexto da Idade Média. Principais acontecimentos que influenciaram o pensamento medieval e o declínio da cultura antiga. Capítulo 2. Helenismo e cristianismo. A transição para o pensamento medieval. O helenismo e o advento da escola estoica. As bases e as características do pensamento filosófico cristão. Que legal! Nossa, trouxe 6 capítulos. Que beleza! Isso é muito útil. Calma, filhinho, calma. Não pula não. Capítulo 3. O início do pensamento filosófico cristão. A patrística.
Em defesa da fé, os padres apologistas gregos, Santo Agostinho e Anícios Boécio. Escolástica, capítulo 4, fala sobre escolástica. João Escoto Erígema, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e a crise da escolástica. Capítulo 5. Filosofia árabe e sua contribuição para a cultura ocidental. A civilização árabe na Alta Idade Média. Avicena, Ibn Sina. Eu acho que é assim que fala, não sei não. Averroes e o aristotelismo de viés islâmico. Capítulo 6. A filosofia judaica na Idade Média. Filon de Alexandria, o platonismo judaico, Moisés Maimônides. E isso aí foi o sumário, o sussu. Ou o famoso sussu. A epígrafe. As nuvens da minha dor dissolveram-se e bebi na luz. Com meus pensamentos recobrados, virei-me para examinar a face da minha médica. Girei os olhos e os fixei nela, e vi que era minha enfermeira, na casa de quem eu fora cuidado desde minha juventude. A filosofia. Boécio. Eu acho que eu já li alguns fragmentos desse livro. É bem interessante. Vamos lá. Apresentação do livrinho. Este livro traz a história da filosofia medieval sob um recorte didático que busca apontar alguns dos principais autores deste período. Seguimos uma referência cronológica de modo a situar cada período histórico em seu contexto e apresentar suas características. Ao procedermos dessa forma, buscamos proporcionar ao leitor a compreensão de que a história da filosofia, as fases e as etapas que se sucederam, conservam em si... mamãe, o livro está caindo, peraí. Conserva em si elementos da fase ou da etapa anterior, caracterizando-se assim uma abordagem histórico-dialética. O primeiro capítulo trata da formação da cultura filosófica ocidental. Esse é o primeiro capítulo. E esta formação se dá no contexto da Idade Média. Abordamos o declínio da cultura clássica e o início da Idade Média, com a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Também são apresentados os elementos da cultura clássica antiga que estiveram na gênese da religião cristã e as causas da tensão entre o cristianismo e o paganismo. O segundo capítulo, Helenismo e Cristianismo. A transição para o pensamento medieval. Traz elementos da cultura helenista que influenciaram a formação do cristianismo e da cultura ocidental. Destacamos a influência do estoicismo e de sua visão teológica do cosmos e da vida humana, e a força que teve a doutrina católica e em conceitos como logo e reta razão. O terceiro capítulo, o início do pensamento filosófico cristão. A patrística. Aqui nós examinamos as linhas mestras que orientam a produção intelectual do período medieval, no qual a Bíblia representou a principal fonte de interlocução, com a sabedoria dos filósofos antigos. Ainda neste capítulo, organizamos um conjunto de autores e seus posicionamentos a respeito da fé como conhecimento revelado e da razão como conhecimento adquirido. Na sequência, no quarto capítulo, a escolástica. Procuramos evidenciar a mudança do enfoque no debate da fé, no debate entre fé e razão,
abordando o pensamento de Aristóteles, presente na obra de São Tomás de Aquino, que se destacou como grande autor escolástico por sua tentativa de síntese entre a filosofia grega de viés aristotélico e a teologia católica. No quinto capítulo, tratamos da filosofia árabe e sua contribuição para a cultura ocidental. Trata dos autores dessa tradição, entre os quais destacamos dois grandes nomes: Avicena, também conhecido como Ibn Sina, e Averroes. Francamente, não sei se estou pronunciando certo. Em ambos, encontramos uma forte presença do pensamento aristotélico, utilizado por eles na tentativa de aproximar e até conciliar as verdades de fé do Alcorão com a filosofia. No sexto e último capítulo, tratamos da filosofia judaica na Idade Média. Analisamos a contribuição do pensamento judaico iniciado por Filon de Alexandria e sua visão hermenêutica da Bíblia judaica, passando pelo platonismo judaico de Isaac Judeus, eu acho que é isso, e finalizando com Moisés Maimônides e sua teologia negativa sobre o Deus. Vale registrar que a filosofia árabe e a filosofia judaica são tratadas nos dois últimos capítulos por causa da organização didática do livro, a fim de facilitar os estudos, pois cronologicamente os autores, tanto de uma quanto de outra, foram precursores da produção filosófica da Idade Média. Que bonito. Próximo livro, apresentando para vocês. Cai não, filho, fica aí. Esse povo aqui sabe como é que é, resolve pular de vez em quando que só Deus. Inter Saberes, Ademir Antônio Engelman, eu acho que é isso. Fred Carlos Trevisan. Leitura e produção de textos filosóficos, muito interessante. Mas eu acho que isso tinha que estar no ensino médio, talvez, ou não. Talvez deve estar mais para frente, sei lá. Ou pelo menos a parte de leitura, né, interpretação do texto, porque, enfim, o texto filosófico ele é um pouco mais pesado do que os textos, como eu poderia dizer, me perdi a palavra, A palavra sumiu da minha cabeça. Os textos que você costuma ler, você, eu, nós, enfim, costumamos ler por distração. Vamos lá. Sumário. Ação e produção em filosofia, leitura, compreensão e escrita dos textos. Leitura e compreensão de textos filosóficos, produção de textos filosóficos, a ação do sentido. Capítulo 2, Filosofia Antiga. Os estudos dos clássicos. Eu tenho que estudar clássicos. Os clássicos são clássicos, não por acaso. Filosofia Antiga é o estudo dos clássicos. Dá licença, tá uma coçadinha aqui, porque, enfim, sei lá. As fontes da filosofia pré-socrática. As fontes de Sócrates, Platão e Aristóteles. Leitura e produção de textos sobre a antiguidade clássica. Filosofia medieval, discussões sobre fé e razão. Contexto histórico, patrística e escolástica. Leitura e produção de textos sobre filosofia medieval. Olha, isso aqui vai ser bem legal. Este é mais um livro que não vai sair da minha cabeceira. Capítulo 4, Filosofia Moderna, Ciência, Razão e Política. Nascimento, Racionalismo e Empirismo.
Iluminismo, leitura e escrita do pensamento moderno. Oh, que coisa moderna. Capítulo 5, Filosofia Contemporânea. Husserl. Nunca sei como pronunciar isso aqui, não, filho. Eu vou soletrar para vocês. Husserl. Eu acho que é Husserl. É por aí. Vocês entenderam, né? Então tá bom. Esse carinha aí é a fenomenologia. Sartre e a filosofia da existência. Não sei se é Halley ou Healy. E a filosofia da mente. Hans Jonas, da técnica à ética. Leitura e produção de textos na atualidade. Capítulo 6. Textos escolhidos. Aristóteles e a virtude. Santo Agostinho e o pensamento cristão. Maquiavel e a ciência política. Thomas Hobbes e a liberdade do homem. Descartes e o racionalismo cartesiano. Rousseau e a vida em sociedade. Nietzsche e a filosofia da intensidade. Vamos lá. A presente obra trata da leitura e da produção de textos filosóficos. Leitura e escrita são tarefas árduas, não alcançadas rapidamente. Para colocá-las em prática, é preciso persistência, treino e, acima de tudo, muito esforço. Portanto, trata-se de tarefas complexas que representam desafios e exigem dedicação intensa. Seria esse um dos caminhos na busca filosófica? O que você acha? Não foi o desafio, a admiração, o espanto, a provocação, a dúvida e a incerteza que guiaram os espíritos inquietos ante o desconhecido? Ou será que foi só faltando o que fazer? Não sei, pode ser tudo isso junto. Vamos lá. No capítulo 1, abordaremos a leitura, a compreensão e a escrita filosófica, delineando características fundamentais para o estudo da filosofia e dos problemas que essa área enseja. A leitura e a escrita em filosofia são elementares para a construção do diálogo filosófico. Para buscar o saber, como atividade filosófica, o ponto de partida são os escritos filosóficos já consolidados pela tradição, os quais em si não mudam. Vale ressaltar, no entanto, que a realidade não é estática e que está em constante mutação. Sai daí, Ocrin. Por isso, no capítulo 2, faremos um percurso histórico, ainda que breve, com a finalidade de apresentar uma visão da filosofia ao longo dos períodos históricos. Esse percurso é fundamental para evidenciar as aproximações e as divergências encontradas nas ideias dos pensadores, de acordo com a época em que desenvolveram seu pensamento. Identificar as diferenças existentes entre os tempos históricos é fundamental, uma vez que o pensamento filosófico parte da realidade e, por isso, tem um contexto de produção, cujo entendimento é necessário para o desenvolvimento da leitura e da escrita filosófica. Que bonito, tem que estudar história. Um cafezinho? Olha lá, a minha vaca foi pro brejo, tadinha, morreu. Portanto, ao estudar o período antigo, reconhecemos determinadas perspectivas filosóficas resultantes do contexto em que os filósofos antigos estavam inseridos, a qual difere, por exemplo, da perspectiva da Idade Média. Na Antiguidade,
tem-se o surgimento da filosofia e a busca de explicações racionais por meio do pensamento das principais filósofos dessa época: Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Vulgo Ari. Já na Idade Média, a busca racional por explicações para a realidade foi substituída pela teologia, de modo que a filosofia passou a se submeter a ela, pois as verdades passaram a ser concebidas pela revelação e fundamentadas pelo divino. Tema que discorreremos no capítulo 3. Já no capítulo 4, trataremos da época referente ao final da Idade Média e início do período moderno, quando houve retomada da razão como meio para explicar a realidade, com ênfase no conhecimento racional, empírico e científico. Lembre-se que científico é materialista, pois toda ciência exige prova material, ou seja, se você é científico, você é materialista, monista, entendeu? E voltamos aqui. As reflexões racionais foram retomadas também no âmbito político. O indivíduo moderno, voltando à vida terrena e aos problemas que surgem desta condição, passou a ocupar o centro dos questionamentos existenciais. Tal preocupação permanece até os dias de hoje. Mas tá bom, vamos lá. Sendo o homem responsável por seu destino. Consequentemente, os problemas com que se depara também são da sua alçada. Assim, no capítulo 5, vimos que, por enfatizar o conhecimento científico e tecnológico, a contemporaneidade contempla avanços significativos. E há de você se questionar a ciência, que nega o próprio desenvolvimento da ciência, né? Porque a ciência só é ciência porque ela questiona e duvida, e você não pode duvidar dela. Todavia, tais avanços contribuíram significativamente para o agravamento de problemas como a miséria, a fome e a violência. Quer dizer, né? A ciência também não é lá grande coisa. Tá no livro. Aqui, para os quais ainda não foram encontradas respostas. Embora os progressos sejam consideráveis, a vida humana se tornou mais complexa e a sociedade passou a mudar com maior velocidade, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico, político, econômico, cultural e social. E é isso aí, agora a gente vai para mais um livrinho lindo, maravilhoso, fofo, todo gostosão. Olha. Também, caramba, também da Intersaberes. Introdução à filosofia antiga. Espero que esteja certo para vocês. Não sei, virei aqui, mas também não sei como é que tá. Vamos ver. Sumário. Deixa eu tomar um golinho de café antes que vire Coca-Cola. Vai começar a ficar frio esse negócio. Vamos lá. Interessante. Se a gente for seguir a ordem cronológica, eu tenho que ler este aqui antes, né? Não! Ih, o gato gritando. E lá vamos nós. Capítulo 1. O surgimento da filosofia. Grécia Antiga. A gênese do pensamento filosófico. Condições históricas que tornaram possível o nascimento da filosofia. Mito e filosofia. O milagre grego. Aqui tem entre aspas. Períodos da filosofia antiga. Período cosmológico, período antropológico, período sistemático e período helênico. É isso mesmo?
Os primeiros filósofos, ou filósofos da physis, physis com PH, de farmácia velha, que é aqui natureza, né? Isso. Escolas filosóficas antigas, Sócrates e os sofistas. Os sofistas e a preocupação com o homem, Sócrates. Capítulo 5, a primazia do ideal, Platão. O mito da caverna e a teoria das ideias. A teoria política de Platão. Aristóteles, Totinho, ou seu Ari. E a sistematização do conhecimento. Aristóteles, o grande sistematizador do conhecimento antigo. Seu Ari versus Plaplá. Aristóteles versus Platão. A filosofia do seu Ari, ou a filosofia de Aristóteles. Escolas filosóficas helenísticas, capítulo 7. O cinismo, ou epicurismo, o estoicismo. Né? Dedicatória. Vamos lá, peraí. Dedicatória. Não, vou ler dedicatória não. Deixa a Gigi pra lá. A presente obra tem como objetivo realizar uma iniciação à história da filosofia antiga por meio de uma análise introdutória dos principais pressupostos teóricos desenvolvidos pelos mais importantes pensadores da antiguidade, que vai desde o nascimento da filosofia, na passagem do século 6 a.C. e 5 a.C., até o período conhecido como helenismo. Quer dizer, a filosofia antiga vai lá de 6 a.C. até a idade, a era da Dona Helena, que é a responsável pelo helenismo. Primeiro capítulo, vamos mostrar as principais características que permeavam a cultura grega antes do nascimento da filosofia, e quais foram as condições históricas que possibilitaram a ruptura com um tipo de conhecimento fortemente influenciado pelos mitos, sobretudo a partir das teogonias e cosmogonias. São dois tipos de agonia, não são não, mas enfim. A piada é marromena, eu sei. Que pouco a pouco, teogonia e cosmogonia foram substituídas pelas cosmologias dos primeiros filósofos. No segundo capítulo, propomos-nos a analisar os diversos períodos da filosofia antiga, procurando demonstrar de maneira dialética quais foram as principais preocupações dos filósofos em cada um desses períodos. No terceiro capítulo, começamos nossa incursão pelo pensamento dos primeiros filósofos, também chamados de filósofos da physis, com PH de farmácia velha, ou ainda os chamados pré-socráticos, os pré-soca-soca, os quais procuraram substituir pouco a pouco a forma grega de pensar, superando as narrativas míticas. Mudou a luz, não entendi nada. Superando as narrativas míticas por narrativas e explicações com fundamento racional, por meio das primeiras cosmologias. Faremos no quarto capítulo uma análise do pensamento filosófico do período clássico da Grécia Antiga, quando a democracia foi instaurada
e alguns personagens começaram a ganhar destaque. Esses indivíduos, chamados de sofistas, de onde vem sofisticado, sofisticação, software, não sei, agora fico em dúvida, né? Sofisticado, sofisticação, acho que a partir daí você já entende, tá tudo muito sofisticado, assim, bah. Vamos para os sofistas. Chamados sofistas, esses indivíduos procuraram ganhar a vida ensinando as pessoas a se prepararem para realizar os discursos que iriam convencer a população nas assembleias e, consequentemente, votar a favor das leis que garantissem seus interesses pessoais. Que nasceu a desgraça na política, será? Não sei. Enfim, o povo dá a palavra doce que enrola todo mundo. Um se dá bem e os outros se dão. Tá tudo bem. Todavia, surgiu nessa época um personagem que iria combater esta prática dos sofistas. Ele se chamava Sócrates, considerado o verdadeiro divisor de águas do pensamento ocidental, e principalmente da filosofia antiga, abandonando as preocupações cosmológicas dos primeiros filósofos para buscar entender a essência do homem e se preocupar com um estudo mais antropológico. O querido Soca-Soca aí. Vamos analisar a produção filosófica dos discípulos prediletos de Sócrates, chamado Platão, no 5º capítulo. Procuraremos nos deter em suas principais teorias filosóficas, as quais podem ser compreendidas à luz do seu famoso mito da caverna. Baseando-se na narrativa desse mito, analisaremos a teoria das ideias, a teoria do governante filósofo, teoria política, e inúmeros outros conceitos que foram trabalhados nos diálogos platônicos. Peraí, eu estou me ajeitando. Garrafa, baixo, violão. Daremos continuidade no 6º capítulo às análises de algumas célebres teorias filosóficas da antiguidade, passando pelo pensamento de Aristóteles, um dos principais discípulos de Platão, e principal sistematizador dos conhecimentos que foram desenvolvidos até então nos períodos cosmológico, pré-socrático, antropológico, socrático e antropológico socrático. Veremos que Seury dividiu o conhecimento em algumas grandes áreas e elaborou diversas teorias que são consideradas os alicerces do pensamento ocidental ao lado dos estudos de Platão. No 7º e último capítulo, vamos recorrer em nossa análise o pensamento das escolas filosóficas que surgiram no período do helenismo, lá onde a dona Helena mandava, as quais, em suas preocupações teóricas, formularam diversos conceitos e teorias sobre a vida ética e política, fundamentados em um ideal cosmopolita. Apresentaremos alguns autores que representam algumas escolas que surgiram neste período: os cínicos, os epicuristas e os estoicos. E vamos para o próximo livro. Este é Antropologia Filosófica do Carlyle. Eu acho que é isso, tá bom. Inter Saberes. Nossa, tem meia hora que eu tô falando pelos cotovelos e abobrinha, tá bom. Sumário, capítulo 1, esse aqui tem 5 capítulos, é um pouco menor. A concepção clássica do homem, a filosofia da antiguidade grega. Voltamos ao passado. Pressupostos históricos, o homem em Platão e o legado de Sócrates, o realismo de Seury e o realismo da dona Helena.
Capítulo 2. A concepção do homem na Idade Média e a filosofia cristã. Eu tô achando muito estranho essa luz na minha testa, porque, enfim, eu inverti e a luz tá do outro lado. Deixa pra lá, está uma doideira aqui. Pressupostos históricos. O nascimento do homem cristão, Santo Agostinho e Boécio. O renascer do racionalismo em Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Capítulo 3. O antropocentrismo, porque aqui na Renascença e na Idade Moderna, o homem resolveu que era Deus. Ou foi nesse caminho, né? A partir daí que foi, né? Antropocentrismo e o homem do Renascimento e o racionalismo cartesiano. Pressupostos históricos. O antropocentrismo da Renascença. A razão na concepção do homem de Descartes, né? Descartes é que você pega e joga no lixo. Enfim. Capítulo 4. A última batalha da razão moderna contra o obscurantismo medieval. Eu não gosto disso não, mas tá bom. Vai ver as invenções da Idade Média que a gente usa até hoje. Ninguém fala disso. O obscurantismo da Idade Média. Divertido falar sobre isso. A universidade é uma invenção obscurantista da Idade Média. Vamos fechar as universidades? Não, né? Tá bom. O óculos, se eu não me engano. O advogado de defesa também é uma desgraceira obscurantista da Idade Média. Enfim, vamos lá. O iluminismo e o idealismo alemão. Pressupostos históricos. O projeto iluminista de homem. O idealismo alemão. Capítulo 5. Modernidade consolidada. Pressupostos históricos. Antropologia materialista de Karl Marx. Concepção existencialista do homem de Heidegger. Os problemas de uma antropologia filosófica contemporânea e o racionalismo de Habermas. Beleza, né? Ali, seu cacau começa ali, ó. Beleza, seu cacau. Cadê a bagaceira? Lucas. Meu Deus, cadê o bagulho? Então vamos lá. Certa vez, falando sobre arte, o filósofo húngaro George Lukács, eu acho que é assim, não sei, determinou que em toda e qualquer obra de criação estética encontra-se uma concepção de homem, seja na menor das líricas de Fernando Pessoa ou na mais imponente epopeia de Homero. Haverá sempre em sua forma e conteúdo uma noção do que é o ser humano, seja quais forem o ponto de partida de uma obra literária, o seu tema concreto, o objetivo a que ele visa diretamente. Sua essência mais profunda exprime-se sempre por esta pergunta: o que é o homem? Agora deixa eu terminar minha Coca-Cola. Café frio é bom. Pode-se parafrasear a questão estética posta por Lukács, eu acho que é assim que fala, trazendo-a para o âmbito particular da filosofia. Lembrem-se de que em seu clássico livro sobre antropologia filosófica, Cassirer, é assim? Estipulou o autoconhecimento do homem como ponto arquimédico da filosofia em geral.
Interessante. Com plena justeza, cabe à filosofia a mesma indagação feita por Lukács a respeito da arte. A essência mais profunda de toda obra filosófica é inevitavelmente expressa por essa pergunta: o que é o ser humano? Assim como na arte, em toda e qualquer obra filosófica constará uma resposta a essa pergunta. Não importa qual o período histórico em que tenha sido escrita, qual o sentido imediatamente visado pelo autor, quais tenham sido as influências que decorrem de sua leitura, e etc. Nota de rodapé. Mas não vou ler não. A correlação entre a arte e a filosofia não é casual. É na letra do próprio Lukács que se estampa a situação similar das duas modalidades de conhecimento frente a seu objeto, isto é, o ser humano. O valor máximo da arte e da filosofia consiste exatamente na sua elevação do ser humano, do homem, formando nele novos órgãos para compreender de modo mais rico e mais profundo a realidade e tornando a sua individualidade, através deste enriquecimento, ao mesmo tempo mais individual e mais genérica. Entendi, foi nada, mas tá bom. Acho que até terminar o livro eu vou entender. Na citação está exposta a problemática central daquilo que poderíamos denominar de antropologia filosófica. O valor máximo da filosofia consiste em sua capacidade de demonstrar a realidade humana de seu tempo de forma rica e profunda, em apresentar com maior grau de generalidade as contradições que movimentam determinada circunstância social da vida do homem. Parte-se então de dois pressupostos. Na filosofia defronta-se forçosamente com uma concepção de homem e os filósofos lidam com um problema que dizem respeito a um homem temporal. Um homem pertencente a uma etapa específica do desenvolvimento histórico, ainda que possam argumentar o contrário. Seria preciso Seria precisamente este fio norteador deste ensaio sobre antropologia filosófica. Adotaremos a tarefa de descobrir a concepção do homem que se apresenta nos autores de diversas épocas históricas, sejam a Antiguidade de Aristóteles, a Idade Média de Tomás de Aquino, o período revolucionário da modernidade de Hegel, ou sua fase de consolidação com Heidegger. Veremos que a resposta à indagação acerca do que é o ser humano será necessariamente distinta em filósofos de ocasiões históricas tão pouco semelhantes. Nessa empreitada antropológica filosófica, lançará a mão daquela que Marx denominou a única ciência existente, a história, dentro de um inesgotável processo histórico em que ideias e forças materiais desmancham-se no ar. O homem concebe a si mesmo face às circunstâncias particulares do bloco histórico em que se insere. E você que acha que nasceu na época errada? Como é que você pensa sobre isso que o Marx falou? Eu não sei. Só sei que tem muita coisa por aí para ler, tem muita coisa para ver. E nem sempre é o que parece, nem sempre é o que te disseram, enfim. É divertido estudar essas coisas. Até mais.